Marido deixa ela no altar e após 50 anos, vingança chocante que ninguém prevê. Elisa sempre foi uma mulher de sonhos, embora esses fossem esmagados em um momento aterrorizante que mudou sua vida para sempre. Há 50 anos, ela vestiu um deslumbrante vestido branco, o coração acelerado. Quando a música começou e a porta se abriu, o que deveria ser uma jornada de amor virou um pesadelo. Com os olhos cheios de lágrimas, ela ouviu seu noivo Paulo não aparecendo. E o que veio em seguida foi um sussurro devastador. Ele a trocou por outra. A dor daquela traição não se dissipou com o tempo. E agora, aos 70 anos, essa ferida antiga precisava de cura, ou talvez de vingança. Depois de tantas décadas, Elisa decidiu voltar à sua cidade natal. A cada quilômetro que percorria, lembranças a inundavam. As ruas que antes eram familiares estavam cobertas de um manto de nostalgia, e cada esquina parecia ecoar risos e promessas quebradas. A cidade tinha mudado, mas o burburinho a respeito da figura poderosa de Paulo, que agora ocupava um cargo influente, estava tão vivo quanto antes. Ele era um magnata, respeitado, admirado. Cercado por um mundo de mentiras que encobriam suas falhas, o evento social onde Elisa decidiu se apresentar foi algo que a cidade inteira gostaria de lembrar. Os mais ricos e influentes estavam lá, mas Elisa não se deixou intimidar. Como em um jogo de xadrez, ela havia planejado cada passo. Com um sorriso que brilhava mais que qualquer joia, entrou no salão e, ao avistar Paulo conversando animadamente, sentiu um nó na garganta. A raiva e a dor eram palpáveis. Os olhares se voltaram para ela. Murmúrios começaram a correr pela sala. É ela, a noiva abandonada. O passado estava prestes a se desdobrar como um filme, e Elisa, com o coração acelerado, pensava no que tinha desenvolvido durante esses anos. Um plano de vingança que envolvia não somente expor as falhas dele, mas desvendar os segredos que ele cuidadosamente escondia. Havia um mistério oscuro em seu passado que, se revelado, destruiria a imagem perfeita que ele construiu. O evento avançava enquanto os convidados se divertiam, rindo e brindando, mas Elisa sentia um tremor em sua mão. A adrenalina corria em suas veias e a inquietação a consumia. Ela estava em um labirinto emocional entre a vingança e a necessidade de libertar sua alma. Após tudo o que passou, o desejo de retribuição pesava em seus ombros. Mas seria tão simples? E ali, no auge da celebração, quando alguém anunciou uma revelação bombástica sobre um antigo segredo de Paulo, o clima mudou instantaneamente. A expectativa era a eletricidade no ar. Elisa segurou a respiração. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e ela estava prestes a descobrir se sua decisão de voltar ao passado valeria a pena. Em questão de segundos, sua vida estava prestes a se entrelaçar novamente com o homem que a magoou de uma maneira que nunca imaginou ser possível. E, antes de continuarmos com aprofundou como um olhar tenso,
A pessoa que se pôs em pé para anunciar o segredo bombástico olhou de um lado para o outro, garantindo que todos prestassem atenção. Hoje vocês vão conhecer a verdadeira face de Paulo, exclamou, com uma voz que ecoou pelo salão. A expectativa tomou conta do ambiente, fazendo o coração de Elisa disparar. Ela já estava preparada para dançar com a vingança. Mas o que ela não esperava era que todo o seu mundo seria virado de cabeça para baixo naquele exato momento. Ele não é apenas um homem de negócios, anunciou a pessoa, apontando dramaticamente para Paulo. Ele é um ex-presidiário, acusado de fraude e corrupção, saindo debaixo das asas de um esquema montado em sua própria empresa. As palavras caíram como um raio na sala, e o murmúrio logo se transformou em um alvoroço crescente. O olhar de Elisa se fixou em Paulo. O homem que ela amou, que a abandonou, estava agora sendo desnudado publicamente. Mas em meio ao choque, algo a intranquilizava. A expressão no rosto de Paulo não era de pânico, mas de um fracasso calculado. Ele respirou fundo, um sutil sorriso brotando, enquanto pretendia recuperar o controle da situação. Isso é mentira! Ele gritou, a voz ecoando com uma mistura de desdém e raiva. Mas dentro dele, Elisa percebia algo mais profundo. Medo. A gente da cidade estava mais curiosa do que nunca, e as olhadas para Elisa se tornaram um fervo de murmúrios e apontar de dedos. Sentia como um espectador involuntário, mas a adrenalina cada vez mais intensa fazia seu sangue ferver. Se esse era o momento que ela esperava, por que ainda se sentia tão perdida? Então a surpresa se intensificou. Uma figura familiar surgiu na porta do salão. Era Sofia, a mulher com Paulo. A verdade sempre vem à tona. Hoje trago uma revelação ainda mais bombástica. Sua vida está prestes a desmoronar. E então, com um gesto drástico, todos os ecos e risos cessaram, e o clima já tenso se tornou totalmente insuportável. Um grito ecoou. Um homem do público, com um olhar horrorizado, apontou para Paulo. Ele não merece essa segunda chance. Ele está envolvido no desaparecimento da minha irmã. Mais murmúrios nascidos do desespero explodiram na sala. O que Elisa pensou ser o início de sua vingança poderia ser muito mais do que isso. A teia de mentiras e expandindo o que ela pensou saber estava começando a se desdobrar diante de seus olhos. E o que viria a seguir poderia não ser apenas a exposição de Paulo, mas o desmantelamento de tudo que ela sonhou reconstruir. Apenas uma coisa ela sabia: a história estava longe de terminar. E isso poderia mudar tudo para todos, incluindo ela mesma. O que havia por trás daquela sombra ainda era um mistério. E agora, quem poderia dizer quem era o verdadeiro vilão nessa história? O ambiente ficou tenso após a declaração de Sofia. O murmúrio na sala aumentou, mas algo no ar sugeria que o verdadeiro drama estava apenas começando. Elisa sentia o coração bater forte, quase saltando pela boca. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente, e a incrível revelação deixava a atmosfera pesada como chumbo. Então, do fundo da multidão,
Um grito cortou o ar. Ele está envolvido no desaparecimento da minha irmã. O desespero no tom do homem fez o público se agitar. Elisa virou a cabeça rapidamente. O homem que havia falado parecia perdido, mas havia uma emoção intensa em seus olhos. Ele se aproximou, a fragilidade plastificada pela raiva e pela dor. Calma! Paulo tentava recuperar o controle, mas a multidão já estava a ponto de entrar em um frenesi. Sublimições em massa de vozes sobrepunham-se a um pobre grito de defesa. Isto é uma armação! Não acreditem nele! O homem, agora à frente, apontou para Paulo. Você sabe o que aconteceu. Você estava lá. A indignação e a fúria eram palpáveis, e em um segundo, o que era um evento de elegância virou um tribunal informal. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma estrondosa porta se abriu. Todos se viraram. E para o horror de Elisa, uma figura familiar, em meio à luz da entrada, surgiu. Era Renata, sua amiga de infância. Renata não deveria estar ali, mas seus olhos, normalmente gentis, estavam cheios de uma intensidade perturbadora. Elisa! Ela gritou, e o tom de sua voz cortou o caos como uma faca. Você não tem ideia do que está acontecendo. Elisa congelou. Renata, que sempre havia sido sua aliada, agora parecia mais uma parte do drama do que uma solução. O que você está fazendo aqui, Renata? A voz de Elisa era um sussurro, buscando a sanidade em meio à tempestade de revelações. Eu sei a verdade sobre Paulo. Renata balançou as mãos, tentando conter o frenesi. Você precisa saber que o que ele fez há 50 anos é apenas uma fração do que realmente aconteceu. E não é só sobre ele. É sobre você também. O público, já em estado de choque, parou. Todos ouviram, e essa nova revelação fez com que olhares curiosos se voltassem para Elisa. Cada momento parecia demorar mais, e a verdade pairava no ar como um convite à desgraça. Elisa, eu não poderia contar isso antes. Paulo não foi o único responsável pela sua dor. Você, de algum jeito, estava envolvida em tudo isso. Renata se lançou às palavras, o olhar dela cruzando com Elisa, como se houvesse um vínculo que não podia ser desfeito. As palavras de Renata bateram, como um soco em cheio no estômago de Elisa. O que poderia ser pior do que ser abandonada? Descobrir que sua vida inteira estava entrelaçada com um segredo terrível que não pertencia apenas a Paulo. Nesse instante, a praia do tempo voltava a uivar. O homem que havia gritado teve sua voz abafada por um silêncio profundo. Os olhos se voltaram para Paulo, que estava pálido e visivelmente nervoso, mas mantendo a postura. Uma nova onda de murmúrios começou, e a sala estava eletrificada com a expectativa de saber o que Renata tinha a dizer. Mas antes que ela pudesse continuar, um choque maior ainda. Uma mulher desconhecida, que há muito estava em um canto, levantou-se e exclamou: Eu sou a Irmã, e eu sei o que ele realmente fez. A voz dela era uma mistura de dor e vingança, e todos na sala prenderam a respiração, esperando pela verdade que poderia desmoronar tudo. Elisa, com o coração na mão e a mente a mil, sentia que o chão estava prestes a ruir sob seus pés.
A verdade estava mais próxima de ser exposta do que nunca. Mas quanto dela Elisa poderia suportar? E mais importante, quem realmente era Paulo no meio de toda essa trama? A sala parecia girar, as vozes se animando, e Elisa percebeu que, ao invés de buscar uma vingança sobre Paulo, ela estava prestes a se perder em um labirinto de verdades e mentiras, onde cada revelação poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. Agora, o que ela deveria fazer? Perguntas assombravam sua mente enquanto tudo ao seu redor parecia prestes a ruir. Elisa, paralisada, sentia o mundo ao seu redor girar. Renata, sua amiga de infância, agora, em frente a ela, trazia um peso imenso nas palavras. O que significava você também estava envolvida? A multidão estava em silêncio. A tensão era palpável. Paulo parecia ensaiar uma defesa, mas a verdade estava prestes a ser lançada. Renata respirou fundo, determinada, os olhos fixos em Elisa. Aquela noite, eu sei que éramos jovens, mas havia algo que não contaram a você. Paulo não agiu sozinho. Havia um plano e você estava no meio dele. O murmurinho na sala cresceu. Todas aquelas promessas, ilusões. E agora, um a um, os segredos se despedaçavam diante dela. Elisa balançou a cabeça, confusa. Não, Renata, o que você está dizendo? Eu não entendo. Sua voz tremia e o peso da revelação a abalava. Ela não conseguia compreender como poderia ter feito parte de algo tão podre. Antes que Renata pudesse responder, a mulher desconhecida que se proclamara irmã se aproximou. Seu olhar profundo, recheado de dor e raiva. Você não sabe, mas sua vida está entrelaçada com a minha família. Quando Paulo te deixou, ele não apenas te abandonou, ele teve a liberdade enquanto eu ficava presa no pesadelo. E minha irmã? Ele estava com ela quando tudo aconteceu. O clima na sala virou um furacão. As palavras da mulher causaram um choque coletivo. Como assim? O que aconteceu com sua irmã? O clamor ecoou, vozes e olhares se cruzando, todos buscando uma resposta. Ela desapareceu. E eu sou a única que sabe a verdade. Paulo estava envolvido. O desespero dela trouxe um novo peso à cena. As promessas quebradas de amor e lealdade agora pareciam advertências. Paulo, com a máscara de controle, começou a se desmoronar. Sua expressão de desprezo dava lugar ao pânico. Começou a se aproximar novamente, seus olhos ardendo. Ele não é apenas um golpista. Ele é um criminoso. E o que aconteceu com a irmã deles é apenas um dos muitos segredos. Elisa não sabia mais em quem confiar. A cada nova revelação, sua história estava se desdobrando em camadas mais complicadas. As promessas feitas na juventude pareciam um eco distante agora. Renata, o que você está dizendo? O que eu fiz? O desespero colidia com a confusão, fazendo seu coração palpitar. A dor se transformando em uma onda avassaladora. Elisa, eu só quero que você saiba que não era só sobre traição. Havia algo muito mais profundo. Algo que envolvia todos nós. Você e Paulo não eram apenas amantes, mas cúmplices em segredos que não conseguimos compreender. Nesse momento, uma sombra cortou o ar. Uma figura surgiu à porta, atraindo todas as atenções. Era um homem alto,
com um olhar frio e conhecedor. Chegou a hora de a verdade ser descoberta. Ninguém precisa se achar mais seguro. Rock! O nome cortou a sala como uma faca. Elisa congelou. Rock, alguém do passado dela, alguém que havia desaparecido junto com muitos outros segredos. Foi você que... O choque a deixou sem palavras. Mistérios amaldiçoavam suas memórias, e seu mundo começava a se abrir em um turbilhão insuportável. A sala explodiu em alvoroço, suspense, olhares confusos, e Elisa não sabia se o que estava prestes a ouvir a libertaria ou a aprisionaria ainda. Mas o que todos conheciam como verdade poderia se desmanchar. Agora, todos em pé, as verdades não ditas estavam prestes a vir à tona. E a vida que ela conhecia agonizava nas garras de algo bem mais sombrio do que ela poderia imaginar. Um grito ecoou. Rock, você não pode estar aqui! E as palavras lançaram um novo mistério no ar, deixando todos presos em uma teia de revelações. A verdadeira luta apenas começando. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O ambiente estava uma montanha russa. As palavras de Renata ainda ecoavam, mas a entrada de Rock trouxe uma nova onda de tensão. O olhar de todos estava fixo nele, um espectador do passado que agora se tornava um ator. Central. Todos sentiam que o desfecho não estaria longe, mas o que viria a seguir seria muito mais impressionante do que poderiam imaginar. Pelo amor de Deus, Rock, o que você está fazendo aqui? Paulo quase rugiu, a voz tremendo. Aquela presença era um fantasma e ninguém sabia ainda o quão aterrador ele realmente era. Rock olhou para Paulo com uma frieza que fez o resto do público estremecer. Eu estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Não dá mais para esconder. Rock avançou, um rugido de emoção. O eco de sua voz atravessou o salão como um corte afiado. Resolver o quê, seus sustos de merda? Paulo rebateu, tentando recuperar o controle. O público murmurava e Elisa lentamente começou a perceber que aquela cena poderia desenterrar segredos muito mais profundos que a simples traição de um noivo. O que está acontecendo? Elisa perguntou, agora mais atenta. O nó em sua garganta parecia crescer, pesando como um furacão em sua mente. O que Rock sabia que poderia mudar tudo? Você realmente não sabia de nada. Rock a encarou diretamente. Paulo nunca agiu sozinho. E você pode ser a chave para tudo isso. O silêncio sobreveio novamente, tenso e frio como uma lâmina afiada. Estão todos loucos! Paulo gritou, mas ninguém parecia ter atenção ao seu desespero. Elisa sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A última carta estava prestes a ser julgada e ninguém sabia quais seriam as consequências. Não estou aqui para te atazanar, Paulo. Estou aqui porque a verdade finalmente precisa vir à tona. E a verdade é que a morte da irmã do homem que você traiu, ela se conecta com
tudo isso? Rock virou-se, encarando a multidão. Elisa, Paulo não foi um mero traidor. Ele foi cúmplice em muito mais. E você também pode não ser a vítima que sempre pensou ser. Um murmurinho percorria a sala. O público trocava olhares confusos, mostrando a preocupação. Mas também o desejo de saber mais. O que você quer dizer com isso? A voz de Elisa estava trêmula, mas determinada. Por décadas, você viveu acreditando que Paulo te abandonou por Sofia. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, na verdade, era um plano que surgiu de um pacto mais sombrio. Você foi parte de tudo isso, Elisa, tanto quanto ele. O coração de Elisa disparou como uma locomotiva desgovernada. Eu não faço ideia do que você está falando. Suas palavras saíram com um desespero que ecoou no salão. Mas já era tarde. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de uma forma que ela nunca previu. Então, para aumentar a tensão, a mulher que se apresentou como irmã apareceu novamente. Quebrando o silêncio, com lágrimas nos olhos. Você não entende. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma traição. Foi um crime. Cala a boca! Paulo explodiu, mas seu tom já não tinha oposição. O homem que antes era um príncipe, agora se tornara um vilão, e os olhares da multidão estavam se tornando cada vez mais sombrios. Elisa agora sentia que toda a sua vida estava sendo descrita em um livro que ela nunca leu. Crime? Que crime? O que aconteceu? Sua voz quase era um grito, sendo sufocada pelas emoções que estavam à flor da pele. Eu sei quem está por trás de tudo isso. Rock disse, virando-se para a mulher. Ela também não está sozinha. Tem mais pessoas envolvidas. Não é só sobre Paulo. É sobre poder, sobre o que todos nós fizemos com o que sabíamos. Um impacto profundo percorreu Elisa. A confusão e a dor estavam afetando de forma visceral, mas com a revelação de Rock, a situação estava prestes a explodir. As verdades assombravam como sombras. Ela sentia a pressão no peito, um aperto imenso que quase a impedia de respirar. Com o clima eletrificado, a mulher desconhecida avançou ainda mais. Vocês pensam que a traição e o abandono são os maiores crimes? A verdade é que muitos de vocês ainda estão ligados a um segredo muito mais maligno. E agora ele voltou para cobrar. Uma onda de murmúrios começou a agitar a sala novamente. Todos estavam arrepiados e a expectativa no ar tornava tudo mais pesado. Se Rock estava certo, e se todo aquele tormento estava apenas começando, o que mais poderia vir à tona? E antes que alguém pudesse responder, um grito rasgou o silêncio, vindo de uma das saídas. Ele está aqui! A frase ecoou com uma espetacular urgência. O rosto de Elisa se tornou pálido e ela olhou para Paulo. Ele estava tão pálido quanto. O que estava prestes a se revelar era um abismo que poderia acabar com todos. E a única coisa que ela sabia era que, independentemente da verdade, a batalha estava apenas começando. Quem realmente estava por trás de todo esse jogo? A tensão aumentava, criando uma expectativa insuportável. O ambiente estava tenso e todos tinham os olhos em Rock. O sussurro "ele está aqui" ainda ecoava.
Quando a tensão parecia atingir seu ápice, a porta se abriu novamente. Todos prenderam a respiração. Uma figura familiar e inesperada apareceu na entrada. Era Clara, a melhor amiga de Elisa, que estava desaparecida há anos. Os olhares se voltaram para ela, confusos e incrédulos. Clara entrou com um ar decidido. Seu olhar atravessou a sala, parando em Paulo. Chega de mentiras, Paulo! Chega de esconder a verdade! Seus olhos estavam cheios de algo que Elisa não conseguia decifrar. Era raiva? Desespero? O que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, a voz tremendo. E pela primeira vez, Elisa percebeu um medo genuíno em seu tom. Era como se tudo que ele construiu estivesse prestes a desmoronar. Eu estou aqui para você, Elisa, Clara gritou, enquanto se aproximava. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, não é? Apenas uma traição é muito mais. Elisa sentia seu coração disparar enquanto tentava processar tudo. O que Clara sabia? E por que ela estava falando assim? A sala estava tão tensa que ela podia ouvir o silêncio ensurdecedor. Clara, você não sabe pelo que você está se metendo. Paulo advertiu, o rosto agora pálido. A multidão começou a murmurar, muitos inquirindo sobre o que estava acontecendo. Era como se as paredes estivessem se fechando. Estou fazendo isso por você. Elisa! Clara insistiu. Ele não apenas te deixou. O que aconteceu com sua irmã? O que aconteceu com a noite em que ela desapareceu? Está tudo conectado. O clamor na sala cresceu e Elisa sentiu um nó na garganta. Minha irmã. Mas como você sabe disso? Elisa perguntou, mal conseguindo omitir a pergunta. A dor pulava em seu peito e uma sensação de desespero começou a dominá-la. Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo insuportável. Porque eu sou a irmã da Sofia! Ela gritou e a sala congelou. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Elisa sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está dizendo? Eu sou filha daquela mulher que também desapareceu com a sua irmã. Clara prosseguiu, a voz agora rouca. Você nunca soube sua verdadeira identidade, Elisa. Tudo o que você pensou saber era uma mentira. E Paulo esteve no meio de tudo isso. Os murmúrios na sala se tornaram gritos confusos. Paulo começou a tremer, sua expressão de controle agora substituída por um pânico visível. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo, mas era como ter dado um passo para o abismo. Você não pode estar falando sério, Paulo balbuciou, quase sem acreditar. Pedro não foi o único com segredos. O passado assombra tanto você quanto a mim. Clara se virou e encarou a multidão, agora alheia a tudo o que estava criando. As verdades que vocês não conhecem são mais sombrias do que imaginam. E antes que pudesse continuar, um novo grito. Um homem do fundo da sala empurrou as pessoas e se aproximou. Basta! Eu sei o que vocês fizeram. Sua voz era como um trovão, e Elisa sentiu. Uma onda gelada percorrê-la. Ele encarou Paulo diretamente. Você não é apenas um traidor. Você é um assassino. Elisa viu o mundo ao seu redor girar. A revelação era como um terremoto. O que ele havia feito que era tão terrível? A sala estava prestes a explodir em caos, e o sentimento de desespero, misturado com uma nova esperança, saltava de sua garganta.
Um quebra-cabeça de segredos, mentiras e assombros esperava para ser desvendado. E com isso, a verdade poderia um drama mais profundo do que qualquer um havia imaginado. O que está por vir seria ainda mais devastador. O ambiente estava tenso e todos tinham os olhos em Rock. O sussurro, ele está aqui, ainda ecoava. Quando a tensão parecia atingir seu ápice, a porta se abriu novamente. Todos prenderam a respiração. Uma figura familiar e inesperada apareceu na entrada. Era Clara, a melhor amiga de Elisa, que estava desaparecida há anos. Os olhares se voltaram para ela. Confusos e incrédulos, Clara entrou com um ar decidido. Seu olhar atravessou a sala, parando em Paulo. Chega de mentiras, Paulo. Chega de esconder a verdade. Seus olhos estavam cheios de algo que Elisa não conseguia decifrar. Era raiva? Desespero? O que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, sua voz trêmula, e pela primeira vez Elisa percebeu um medo genuíno em seu tom. Era como se tudo que ele construiu estivesse prestes a desmoronar. Estou aqui por você, Elisa, Clara gritou enquanto se aproximava. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Não é apenas uma traição, é muito mais. Elisa sentia seu coração disparar enquanto tentava processar tudo. O que Clara sabia e por que ela estava falando assim? A sala estava tão tensa. Acontecendo. Era como se as paredes estivessem se fechando. Estou fazendo isso por você, Elisa. Clara insistiu. Ele não apenas te deixou. O que aconteceu com sua irmã? O que aconteceu com a noite em que ela desapareceu? Está tudo conectado. O clamor na sala cresceu e Elisa sentiu um nó na garganta. Minha irmã, mas como você sabe disso? Elisa perguntou, mal conseguindo emitir a pergunta. A dor pulava em seu peito e uma sensação de desespero começou a dominá-la. Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo insuportável. Porque eu sou a irmã da Sofia, ela gritou, e a sala congelou. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Elisa sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está dizendo? Eu sou filha daquela mulher que também desapareceu com a sua irmã. Clara prosseguiu, a voz agora rouca. Você nunca soube sua verdadeira identidade, Elisa. Tudo o que você pensou saber era uma mentira. E Paulo esteve no meio de tudo isso. Os murmúrios na sala se tornaram gritos confusos. Paulo começou a tremer, sua expressão de controle agora substituída por um pânico visível. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo, mas era como ter dado um passo para o abismo. Você não pode estar falando sério. Paulo balbuciou, quase sem acreditar. Pedro não foi o único com segredos. O passado assombra tanto você quanto a mim. Clara se virou e encarou a multidão, agora alheia a tudo o que estava criando. As verdades que vocês não conhecem são mais sombrias do que imaginam. E antes que pudesse continuar, um novo grito. Um homem do fundo da sala empurrou as pessoas e se aproximou. Basta, eu sei o que vocês fizeram. Sua voz era como um trovão,
e Elisa sentiu uma onda gelada percorrê-la. Ele encarou Paulo diretamente. Você não é apenas um traidor. Você é um assassino. Elisa viu o mundo ao seu redor girar. A revelação era como um terremoto. O que ele havia feito que era tão terrível? A sala estava prestes a explodir em caos, e o sentimento de desespero, misturado com uma nova esperança, saltava de sua garganta. Um quebra-cabeça de segredos, mentiras e assombros esperava para ser desvendado. E com isso, a verdade poderia liberar ou destruir todos ali presentes. O que mais Paulo havia escondido? Mas naquele instante, algo acontecia do lado de fora. Um barulho crescente. Uma comoção. A porta se abriu com brutalidade e um grupo de pessoas entrou, parecendo ameaçador. Eles seguravam algo nas mãos. Alguém gritou: "Agora não há como voltar atrás, Paulo!" Era uma caixa preta, mas Elisa não sabia o que estava dentro. O que será que eles tinham? A sala estava empolvorosa, as pessoas gritando, cada uma querendo saber o que estava acontecendo. Paulo, agora pálido como cera, parecia um animal encurralado. Esta é a prova do que você fez. Um homem avançou, abrindo a caixa. Dentro havia documentos, fotos, tudo o que poderia destruir Paulo. A adrenalina pulsava em Elisa como um trovão. As perguntas inundavam sua mente. O que havia ali? O que poderia ser tão devastador? Paulo estava encurralado, a máscara finalmente caindo. Mas por um momento, seus olhos se encontraram com os de Elisa, e ela sentiu algo estranho. Medo? Desespero? Ou havia algo mais? Uma nova onda de murmúrios tomou conta da sala. As revelações ameaçavam sair como um furacão, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que estaria contido naquela caixa? Que segredos estavam prestes a ser revelados? E mais importante, que papel realmente cabia a Elisa nesta espiral de mentiras? A sala estava um turbilhão. As vozes se misturavam, a tensão era palpável. A caixa estava aberta e as fotos, documentos, um verdadeiro dossiê de segredos. Elisa sentiu um frio na barriga. Todos os olhos estavam em Paulo, que parecia um animal encurralado, sua máscara de controle desaparecendo em um pálido resquício de pânico. "Vamos ver o que você tem a dizer agora", gritou um homem, empurrando os documentos para a frente, como se fossem uma prova irrefutável. Os rostos ao redor estavam mesclados entre incredulidade e raiva. Mais murmúrios se espalharam como um incêndio. Justo quando todos se preparavam para ouvir a verdade, uma figura apareceu na porta. Era Sofia, a mulher que Paulo tinha trocado por Elisa. Mas havia algo diferente. O olhar dela estava carregado de um peso que fez todo o murmúrio cessar. "Sofia!" Paulo exclamou, visivelmente angustiado. "O que você está fazendo aqui?" Ela se aproximou, cada passo ecoando como um trovão. "Eu não poderia ficar na sombra enquanto a verdade vem à tona." Sua voz soava firme. "O que você não sabe, Elisa, é que eu também sou parte disso. E o que está nesta caixa é apenas o começo."
Elisa sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer? O que mais está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro. Aquela noite há 50 anos ainda queimava dentro dela. E agora tudo parecia estar voltando, mas em uma intensidade devastadora. Sofia encarou Paulo com um olhar que queimava. Você queria esconder isso de todos nós, mas eu não sou mais sua marionete. E Elisa, você estava no centro de tudo isso. A verdade sobre sua família e o desaparecimento da minha irmã são muito mais entrelaçadas do que você pode imaginar. Como assim? A voz de Elisa tremia, enquanto sua mente tentava processar a enxurrada de informações. Porque sua mãe e meu pai estavam envolvidos. Sofia gritou. O choque atingiu a sala como uma onda. As pessoas começaram a ressoar com espanto, enquanto a verdade se acumulava no ar. Eles estavam por trás de um esquema que envolveu muito mais do que você sabe. E você, Elisa, era uma parte disso. Elisa desejava gritar. Não podia acreditar. Não, isso não. Faz sentido. Mas a certeza nos olhos de Sofia a paralisava. Tudo o que ela pensou que sabia sobre seu passado estava desmoronando. Não é só isso. Rock interveio, com uma intensidade que fez o coração de todos disparar. A noite em que sua irmã desapareceu não foi um acidente. Foi planejado. Você e Paulo eram os peões de uma estratégia bem maior. As revelações estavam se acumulando e a sala começava a girar. Não, eu não quero ouvir isso! Elisa gritou, mais para si mesma do que para os outros. Mas o impacto da verdade a envolvia como uma corrente interminável. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um estrondo abalou o ambiente. A porta se abriu novamente e um grupo de policiais entrou, com expressão séria. Estamos aqui para prender Paulo Almeida em relação a várias acusações, incluindo fraude e assassinato. O silêncio se instalou como um manto pesado. Os olhos se viraram para Paulo, que agora estava pálido como um fantasma. A verdade, tão longe de ser liberada, voltou-se contra ele com uma força incontrolável. Espere, isso não pode estar acontecendo, Paulo reclamou, visivelmente em estado de choque e desespero. Elisa sentia sua cabeça girar. O que estava por vir era uma tempestade de emoções que poderia mudar tudo. Algo dentro dela, no entanto, cutucava. Quem realmente era o verdadeiro vilão? O que mais estava escondido dentro desse emaranhado de segredos? E além disso, quem seria ela agora? Que tudo estava prestes a mudar. Enquanto os policiais se aproximavam, algo a atingiu. Naquele turbilhão de vingança e dor, talvez fosse sua vez de resgatar não apenas a verdade, mas a própria identidade que parecia ter se perdido em meio àquelas sombras. Tudo o que ela sabia tinha se transformado numa grande dúvida. Mas no fundo, um novo espírito surgiu. O que estava por vir era muito mais do que apenas a vingança. Era a libertação de um ciclo que parecia interminável. Assim, enquanto Paulo era levado, uma pergunta queimava em sua mente e em seu coração. O que mais ela estaria disposta a descobrir
E até onde iria? Sala era ensurdecedor, quase como o mundo tivesse parado. Enquanto os policiais se aproximavam de Paulo, a tensão instalada não mostrava sinais de se dissipar. O coração de Elisa batia descontroladamente. As revelações e a verdade pareciam finalmente à vista, mas o que ela não poderia imaginar era que o clímax estava prestes a transformá-la. Paulo, você precisa entender que não irá escapar esta vez, um dos policiais declarou, seu tom grave, cortando a atmosfera pesada. Mas no instante seguinte, algo inesperado aconteceu. Com um estrondo, a pessoa que gritara era Renata, a amiga de Elisa. O que ela estava dizendo? A sala tornou-se um verdadeiro caos, todos olhando para ela, a confusão e a incredulidade surgindo em cada rosto. Fui eu quem os levou até aqui. Fui eu quem chamou a polícia. Sua voz estava cravada de um desespero palpável. Como você pôde fazer isso, Renata? Paulo gritou, completamente atordoado. Você está louca? O que isso vai mudar? Porque eu não posso mais viver com essa mentira. Você destruiu vidas e eu não consigo mais ficar em silêncio. Renata estava em frente a todos, como uma luz em meio à escuridão. Elisa sentiu o coração parar. Uma onda de confusão a invadiu. Renata, sua amiga de infância, tão leal e protegida, agora expondo tudo isso? O que você está dizendo? Por que você faria isso? A voz de Elisa tremeu. Porque você precisa saber a verdade, Elisa. Paulo não atuou sozinho. Eu estava lá. Eu vi tudo. E também, não se enganem. Não se enganem. Há mais. Mais do que vocês podem imaginar. Com isso, Renata puxou um pendrive do bolso e segurou ele acima da cabeça. E agora é hora de vocês conhecerem a verdade completa. O público se agitou, os olhares se cruzando em busca de um sentido. Renata, ofegante e nervosa, parecia um vulcão prestes a explodir. A verdade que eu carreguei por tanto tempo é que todos nós temos uma parte nessa história. Eu sou a única que pode desencadear isso. Nesse instante, Clara, a amiga desaparecida de Elisa, deu um passo à frente. O que você quer dizer com todos nós? O que você sabe, Renata? A tensão entre as duas apertava como um nó na garganta de Elisa. Porque seu pai, Elisa, ele fez um pacto. O pacto era para proteger a todos nós, mas custou caro. Custou a irmã de Clara e a liberdade de todos nós. O clamor na sala aumentou e Elisa mal conseguia respirar. Seu corpo estava pesado, como se uma pedra estivesse sobre seu peito. Meu pai, entrelaçando. Renata a encarou. Você não sabe. Ele fez um acordo com pessoas erradas, pessoas perigosas. E Paulo foi apenas um peão nesse jogo que custou mais do que todos nós imaginamos. As revelações estavam desmoronando tudo ao redor de Elisa. Ela começou a entender que tudo o que conhecia estava interligado de uma forma horrenda. E enquanto Paulo estava prestes a ser preso, o verdadeiro tormento começava a se revelar. Sombras do passado eram mais longas do que podiam imaginar. O que aconteceu naquela noite? O que você escondeu? O grito de Clara ecoou, aumentando o clima de urgência. Antes que pudesse responder,
O clima se rompeu com a chegada de outro grupo. Mais pessoas entraram no salão, cada uma carregando um ar de autoridade e desespero. Onde está ela? Onde está minha irmã? Uma mulher gritava, seus olhos arremetidos de raiva e dor. Você não pode estar fazendo isso, Paulo exclamou, todos os olhos se voltando rapidamente para ele. O círculo de desgraça se fechava. A irmã de Sofia. Ela é a irmã da mulher que desapareceu. Todos aqui têm um papel nesse jogo que ninguém queria jogar. Renata se virou para Elisa e algo em seu olhar derreteu a resistência dentro dela. Os rostos ao redor mudaram. O murmúrio cresceu. A verdade que todos temem está aqui. Está na relação entre nossas famílias. Elisa estava em choque total. A intensidade da cena se transformava na construção de um novo horror individual e coletivo. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir para sempre qualquer ideia do que sabia sobre sua própria vida. A verdade a assombrava. Cada respiração, seu peito ficava mais pesado. Seu destino estivesse prestes a se entrelaçar com um legado de dor e engano. E se tudo que acreditou até agora fosse uma ilusão? Renata, aparentemente a chave de tudo, lançou um olhar profundo para Elisa, como se pudesse ver os pensamentos confusos em sua mente. Está na hora de escolher, Elisa. Você pode continuar no escuro ou encarar a verdade, independentemente de quão dolorosa seja. E assim, com um ruído crescente à sua volta, Elisa se viu na encruzilhada de um novo destino, onde as sombras do passado estavam prestes a consumir a luz de sua vida. O grito de seu coração ecoava com uma pergunta. Até que ponto ela estaria disposta a ir para descobrir quem realmente era? E o que mais a esperava além do véu da verdade? O tumulto na sala estava insuportável. Toques de pânico podiam ser sentidos nos rostos de todos, enquanto Paulo tentava desesperadamente se defender. As palavras de Renata reverberavam, enquanto o peso da verdade se acumulava. Você não pode me condenar por algo que eu não fiz, ele gritou, mas a sua voz agora parecia vazia, sem eco. A confiança que outrora o cercava se dissipava como fumaça ao vento. Elisa estava paralisada diante das revelações. Seu passado, suas amizades, tudo jogado em um redemoinho de desilusão e traições. Clara, sua antiga amiga, agora expunha verdades que ela mal conseguia compreender. A sala parecia um caldeirão fervilhante e o coração de Elisa pulsava forte, quase gritando por uma resolução. A verdade está naqueles documentos, Elisa. Você deve ver, Renata exclamou, apontando freneticamente para a caixa aberta. Mas antes que qualquer um desse um passo adiante, sua mente passou pelas memórias. A infância, os sorrisos, os segredos compartilhados, tudo parecia um eco distante, e ali, em meio ao caos, a dúvida se instalava. O que eu tenho feito? Qual é realmente a minha parte nessa história? Pensamentos conflitantes a eram dolorosos. A confiança nas pessoas próximas parecia desvanecer diante dos olhos. Sofia, você também tinha um papel, não é?
Clara desafiou sem permitir que a tensão diminuísse, e os olhos de Sofia estavam fixos em Paulo, que permanecia trêmulo. Eu te ajudei, eu te protegi, mas isso não vai ser suficiente para te salvar, ela respondeu com um desdém que cortou o ar. A fraqueza dele fazia Elisa sentir um misto de compaixão e desprezo. Foi um momento profundo de revelação, quando Renata se adiantou mais uma vez. Não somos apenas vítimas. Esta história foi construída por todos nós e cada um de nós precisa assumir a responsabilidade. Ela declarou, olhando nos olhos da multidão. É hora de expor a verdade. Paulo, agora sufocado pelas verdades se amontoando, lançou um olhar atordoado para Elisa. Você não pode acreditar neles. Eu fiz tudo por nós. A súplica em sua voz fez o coração dela vacilar, mas ela não podia se permitir voltar atrás. Você não fez nada, Paulo. A única coisa que você fez foi mentir. Elisa gritou, suas palavras cortando a tensão no ar. O sentimento de liberdade era agora mais forte que as amarras do passado. As lembranças, embora pesadas, estavam finalmente se dissipando. E no momento em que os policiais se aproximaram, algo dentro dela se iluminou. Era a hora de encerrar o ciclo. Leve-o, ela ordenou, mais para si do que para os policiais. E assim, enquanto Paulo era algemado e levado, uma onda de alívio percorreu seu corpo. Mas a jornada ainda não estava completa. A dor da perda de sua irmã ecoava em suas veias como um lamento. Eu vou descobrir a verdade sobre você. Não importa o quão longe eu tenha que ir. Ela sussurrou, determinação que havia se perdido começou a se firmar novamente. Assim, com o peso de suas revelações, Elisa se virou para o público que ainda estava aturdido. Vamos juntos. Precisamos nos unir para que isso nunca aconteça novamente. A sala começou a ressoar com uma nova esperança. As verdades estavam abertas e a batalha com o passado finalmente começava a se encerrar. E ao olhar nos olhos de Renata e Clara, o laço de suas histórias se reconstituía lentamente. Era um novo começo, ainda coberto de mistério, mas agora iluminado por uma verdadeira conexão. Elisa respirou fundo. Essa era a hora da mudança. Mas antes de se despedir, lembro você que agora é o momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de estarmos juntos nessa jornada.